Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos o livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que conta a vida do próprio Emmanuel. Esse livro aqui, ó. Esse livro então que se ambienta, começou ali ambientado em Roma Antiga no ano de 31 da era cristã. Agora nós já estamos aqui entrando no terceiro capítulo, nós estamos no ano de 32 já. E ele conta a história dele próprio, quando em uma encarnação em que ele era um senador romano, o nome dele era Públio Lentulus. Nós vimos então que no último capítulo, nesse capítulo, o segundo capítulo, que é o escravo, nós vimos então o que aconteceu quando ele foi de Roma para a Palestina. Chegando em Jerusalém, aconteceu um incidente que seria tido como um incidente sem gravidade, porque foi só uma pedra que ele chamou realmente um pedregulho que veio e feriu a Lívia, a mulher dele, com um arranhão no rosto, pelo que ele descreve. A gente entende que é um arranhão, mas como ela se assustou, ela gritou e ele mandou então que, além de ser açoitado, chicoteado, a pessoa que o guardião dele, que o chefe da guarda da segurança dele trouxe como sendo responsável pelo ato, que era um jovem de 19 anos. Nós vimos depois que ele que ele era Saul, filho de André de Geórias. Então ele foi apresentado como sendo o autor. Além de mandar chicoteá-lo, ele ainda condenou a ir para as galeras, que significava a morte, significava ser escravo eternamente, ou então morrer em alguma das travessias. E aí se concluiu esse episódio passado, quando depois que o pai do Saul foi intervir diante do Públio, do senador romano, foi pedir para que ele soltasse o filho dele, e ele disse não. Aí depois o André mostrou tanto ódio, tanto desejo de vingança, que até abalou as estruturas daquele senador orgulhoso e cruel, que ele mesmo, como ele mesmo se define na abertura. O próprio Emmanuel disse que era assim. E então ele se arrepende, manda buscar o Saul, mas aí já não o encontra mais. E o que tinha acontecido? Os soldados disseram que ele tinha fugido, porém ele não fugiu. Ele sim, havia então todo aquele movimento por trás, em que eles pegavam aqueles escravos mais jovens e vendiam ali então no mercado negro, podemos dizer, dos escravos, que não eram então vendidos ali naquela venda oficial, eram vendidos ali por trás dos panos, numa dessas organizações então que operam, daquelas pessoas que acham que estão levando vantagem, que a gente ainda vê até hoje, infelizmente. Enfim, mas o Públio, ingenuamente talvez, pensou que realmente ele tivesse fugido e que ele voltaria para a casa do André. Ele ia ver que o filho voltou, aí depois ele deu ordens para que ele não fosse caçado como fugitivo, e que depois ele daria um indulto a ele, tudo ficaria certo. Porém, ele não sabia que ele não tinha sido, ele tanto não tinha fugido, como ele tinha sido vendido, e tinha sido vendido para o amigo íntimo dele, que ficou lá em Roma, como que é o nome dele, meu Deus? O Flamínio Severus, que é o marido da Calpurnia, os dois amigos íntimos, o casal de amigos deles que ficou em Roma. E aí então ele foi vendido por apenas 4.000 sestérios. Ele foi anunciado por 5.000, mas aquele capataz ali do Flamínio, que foi buscar um escravo com as características dele, pediu um desconto e recebeu. Ele foi vendido por 4.000 sestérios. Então ele foi para Roma e para a casa do amigo íntimo do Públio e da Lívia, enquanto a Lívia e o Públio estavam começando a se instalar em Jerusalém. Então aqui nós vamos ver agora eles que estavam ali na casa do tio do Públio, que era casado com a Fúvia. Então aqui nós vamos ver o terceiro capítulo, que é em casa de Pilatos. Nós já vimos então que Pilatos era ali o cunhado da Fúvia, a mulher dele, a Cláudia, era irmã da Fúvia. Então vamos começar aqui esse terceiro capítulo.
E eu peço que Jesus Cristo possa estar me guiando na minha leitura, para que ela seja compreensível e para que os comentários que eu fizer também, eu peço que eu seja inspirada, para que os comentários possam facilitar na compreensão daqueles que estiverem abertos para compreender essa grandiosidade dessa obra, que eu acredito que seja como um manual de instrução ou um guia para mostrar o caminho de como fazer essa travessia aqui, nessa nossa estada enquanto seres divinos infinitos que somos, fazendo uma passagem, estamos em trânsito como seres humanos. E Emmanuel, na grandiosidade dele, contando com o amor de Jesus Cristo por nós, teve então a oportunidade de estar trazendo essa ajuda para a gente através desse livro, onde ele conta a própria experiência, quando ele, como a gente, quando ele estava assim mais ou menos na mesma, talvez um pouquinho anterior, né, do que nós na consciência. Então vamos ver aqui como que vai. A secura da natureza, onde se ergue Jerusalém, proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica, tocada de pungente monotonia. Ao tempo do Cristo, seu aspecto era quase igual ao que hoje se observa. Apenas a colina de Mispa, com as suas tradições suaves e lindas, representava um recanto verde e alegre onde repousavam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da ingratidão das paisagens. Então, quando a gente vê aqueles filmes assim que se ambientam nessa época e nesse local em Jerusalém, a gente vê que era um pouco uma paisagem bem árida, né, de muita poeira, muita árvore retorcida, não é? E aí ele dizendo que, tirando a colina de Mispa, que devia ser então uma colina ali onde ele disse que tinha verde, então tirando isso, a aridez e a ingratidão é o que a gente via na paisagem. Todavia, devemos registrar que na época da permanência de Públio Lentulus e da família dele, Jerusalém acusava novidades e esplendores da vida nova. As construções herodianas pululavam nos seus arredores, revelando um novo senso estético por parte de Israel. A predileção pelos monólitos talhados na rocha viva, característica do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas, renovando as paisagens interiores da famosa cidade. Então aqui ele descrevendo um pouco como é que se mudou um pouco ali a paisagem, que era do que era talhado na rocha viva, característica do antigo povo israelita. Agora então a gente vê uma adaptação do gosto judeu às normas gregas. Eles estavam então se abrindo para aquele gosto das normas gregas e renovando as paisagens interiores da famosa cidade. A joia maravilhosa era, porém, o templo, todo novo na época de Jesus. Sua construção fora determinada por Herodes no ano de 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se, e considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes da sua completa destruição. Ou seja, aqui ele explicando que os pórticos ali, os portais, né, eles eram tão grandiosos que levaram 8 anos para ficar pronto. E o restante do templo, ele é uma obra tão grandiosa que vagarosamente ela foi construída e ficou pronta, ficou concluída apenas pouco tempo antes de ser completamente destruída. Que, se não me engano, eu li alguma coisa, me parece que foi no ano 70. Nós estamos aqui no ano de 32. Nos pátios imensos reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o Fórum, a Universidade, o Tribunal e o Templo Supremo de toda uma raça. Então vamos ver o que é aqui esse templo. Esse templo ele é então
Ele está ali então no Monte Sião, que é um pequeno monte na zona sul de Jerusalém. E aí o templo, ele é o Templo de Salomão, que foi construído perto dessa fortaleza de Sião e fica numa zona que também ficou conhecida como Sião. E Israel era a capital de Jerusalém, era a capital de Israel, e o Templo de Sião era o ponto central da nação. Então, aqui, como a gente está vendo, ele era ali, não era só um local religioso, ele era ao mesmo tempo o fórum, a universidade, o tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e atividades de uma pátria. Os romanos, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Mas a Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Então, o que é a Torre Antônia? A torre, a gente quando pensa em torre, pensa em uma coisa bem alta, né? Então eu procurei aqui, eu encontrei que a Torre Antônia ficava próxima à Praça do Templo, em Jerusalém, e ela foi construída por Herodes, o Grande, que deu esse nome em honra ao líder romano Marco Antônio. E essa fortaleza era a maior instalação romana militar em Jerusalém. As torres de fortaleza permitiam às tropas romanas observarem a multidão reunida no templo. E isso me faz pensar um pouco, gente, sobre... Eu tenho aqui as minhas desconfianças, como eu disse a vocês, eu acho interessante repetir, ainda que seja repetitivo, eu não sou espírita, eu estou lendo aqui e eu estou fazendo a interpretação que eu entendo daquilo que ressona com o que está escrito aí. Porém, eu não sou uma estudiosa, assim, se você tiver alguma coisa que eu estou falando que não está certo, por favor, se quiser me ajudar, eu estou em busca de me aperfeiçoar. Mas eu fui batizada e criada e o tempo todo em uma religião que não entende o espiritismo, nega a reencarnação. E então, mas uma das coisas que sempre me fez pensar, mas não é possível, é quando aquela passagem que Jesus Cristo chegou e bateu e quebrou tudo no templo. Eu pensei, mas isso é possível? Jesus Cristo? Então, não tem alguma coisa que não cola. E aí aqui para mim veio... Como que pode? Olha, um templo, um local onde ele está sendo observado pela Torre Antônia, uma torre enorme, como a gente já viu, ali com todo o aparato de segurança, está sendo observado uma pessoa, especialmente que eles não tinham respeito ali pelos profetas, ninguém tinha respeito por Jesus, ninguém não, mas o pessoal lá, eram ali os doutores da lei, nós vimos ali no livro Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo de Tarso, que eles perseguiam os cristãos. Então, por que eles deixariam Jesus Cristo? Então, digamos, qualquer um que tivesse um ataque de chilique ali, que começasse a bater em tudo, porque tem uma passagem aqui mais para frente, quando ele fala do Nazareno, de Jesus Cristo, Pilatos diz, mas a cada dia nasce um novo profeta entre eles, então eles não entendiam, não tinham esse respeito. Então eu fico pensando, como é possível que Jesus Cristo tenha feito uma coisa dessas? Para mim ficava difícil de entender e agora fica mais claro ainda que isso nunca aconteceu. Não é interpretação, é evidente, porém para mim é só a minha forma de entender. Então, continuando aqui, então os romanos respeitavam essa filosofia, então nós já lemos, e a Torre Antônia é onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto. Então como é que alguém podia fazer alguma coisa ali e não ser interceptado, não ser preso imediatamente?
Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, que continuava a considerar como episódio sem importância, a ficha não tinha caído ainda para ele que aquele era o episódio mais importante. A partir dali, ele cavou realmente ali o mais difícil para ele tá passando. A partir desse episódio, a vida dele mudou completamente. Por escolha dele, podia ter ido para um lado ou para o outro. Foi ele que escolheu. Então ele achava que era um episódio sem importância ainda e retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações consuetudinárias. Uau, que palavra é essa? Ele retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações consuetudinárias. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham para seus olhos cansados encanto novo, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Então, nós já vimos ali anteriormente, logo que eles chegaram, que a Lívia notou que a Flávia, a filhinha deles, que tinha hanseníase, foi diagnosticada mesmo pelo médico, ela já estava mostrando sinais de melhora. E por que seria isso, né, gente? Quem é que estava encarnado ali naquele momento? Quem é com quem daqui a pouco ele vai se encontrar? O próprio Jesus Cristo. E a gente vê, eu já ouvi falar que quando se chegava próximo a Chico Xavier, que eu ouvi aquela, como que é, a Célia Diniz, ela que até escreveu um livro, ela que perdeu 2 filhos, teve 2 filhos mortos, ela disse que uma vez quando ela estava ali na dor, uma mãe perdeu um filho, ela se acomodou ali nos joelhos, no colo de Chico, e ela disse que sentiu uma paz incrível. E muitos outros relatos de pessoas que quando iam se aproximando dele já sentiam aquela paz. E aí eu posso dar o meu próprio testemunho. Não, infelizmente nunca encontrei Chico Xavier, mas estive lá. Tanto em Pedro Leopoldo, que é também a cidade natal do meu pai, José Francisco Xavier, meu pai biológico, e estive em Uberaba, na casa de Chico Xavier. O filho dele, com muita gentileza, nos recebeu ali e deixou que a gente entrasse no quarto dele, e a paz que a gente sente ali, o amor é quase possível pegar, quase tangível. Então eu também posso dar o meu testemunho aqui, e aí a gente pode fazer uma analogia, a gente pode fazer uma comparação. A gente chega ali na casa de Chico Xavier e sente isso. A pessoa chegava ali em Jerusalém e já sentia que os ares já estavam, para os seus olhos cansados, já tinha um encanto novo. Quanto a Lívia, esta guardava o coração voltado para seus afetos distantes, analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu convívio. Porque a Lívia, então, ela conseguiu entender ali, ela estava vendo muito mais o interior daquelas pessoas com quem eles estavam convivendo. Enquanto que nós vimos ali que quando chegou o Públio, ele ficou um pouco ali muito voltado para o externo, para aquelas honrarias que estavam prestando a ele. Como por milagre, a pequena Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Mas as atitudes hostis de Fúvia, que lhe não perdoava a simplicidade encantadora e os dotes preciosos de inteligência, sem perder ensejo para jogar-lhe em rosto pequeninas indiretas, por vezes irônicas e mordentes, deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, a quem a pobre senhora se abstinha de relatar seus mais íntimos desgostos. Quem é a Lívia, né?
A Lívia é aquela, então, que vem acompanhando o Públio e que acredito que tenha até pedido para se encarnar junto com ele, né? Essa é ela que participou ali, nós vimos em algum dos vídeos anteriores, nas páginas anteriores, quando ele teve aquele sonho, ele se viu, então, sendo julgado ali, depois de ter passado pelo inferno da própria consciência, onde ele foi acusado pelas vítimas dele. Depois ele passou então por um tribunal onde ele foi levado pelas mãos de Lívia, que ele reconheceu, pelas mãos desse espírito que ele reconheceu como sendo Lívia, a mulher dele agora. E ela então é esse espírito bem mais adiantado, e a gente vê que realmente ela não é, ela veio como mais adiantada, mas depois chegou aqui e esqueceu. Não, ela era realmente, olha, pesadas atitudes hostis de Fúvia. Fúvia, a gente sabe então, é a mulher do tio do Públio. E não é spoiler, não é, porque daqui a pouco a gente vai saber, ela é cunhada de Pilatos, de quem ela é simplesmente amante. E aí, então, ela mostrou desde o início que ela tinha inveja, tinha ciúmes da Lívia, que era bastante bonita, e por isso ela ficava mandando, então, indiretas, e ficava então tratando também mal a filha dela, porque ela já disse que ela não se sentia à vontade de deixar a própria filha dela junto com a Flávia, porque ela tinha hanseníase. E tudo isso ela não levava para o marido dela, para o Públio. Olha a diferença, se fosse a gente, se fosse eu. Se a gente é maltratado por um outro familiar, por alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é já chegar e contar para o marido e abrir com ele e buscar que vai lá, dependendo do nosso... dependendo, a gente pode até mandar ele brigar por nós, e ela não. Esses fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosas incertezas. Então ainda tinha coisa pior ainda, não era só isso, não era esse antagonismo da Fúvia. Fazia uma semana que se encontrava na cidade e notava-se que, contrariando talvez seus hábitos, Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor, a pretexto de predileção pela palestra com os patrícios recém-chegados da corte. Então, Pôncio Pilatos, que era ali o governador de Jerusalém, então, a pretexto de estar conversando, palestrando com eles, com o casal que acabou de chegar, a Lívia, o marido dela, ele então comparecia diariamente à residência do pretor, que era o tio do pretor, então é o título para monarca daquela época, que era o tio então do Públio, que estava hospedando o casal ali, a família ali. Horas a fio eram empregadas nesse mistério, mas Lívia, com as secretas intuições de sua alma, compreendia os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus amáveis madrigais e alusões menos diretas. Então, ela entendia, ela via que ele não estava indo ali para palestrar com o marido dela, que ele não estava indo ali para palestrar com o tio do marido dela, ele estava indo ali porque ele estava com pensamentos inconfessáveis a respeito dela. E ela já tinha percebido, e também a Fúvia, porque a mulher, eu acredito que nesse ponto seja um espírito mais elevado, mais puro, mas para conseguir entender o que está passando na cabeça do homem, eu acredito que a mulher consegue, porque a Fúvia também, que era amante do Pilatos, apesar dele ser casado com a irmã dela, ela também já tinha percebido esse interesse dele pela Lívia, e talvez por isso mesmo ela mais então atacava a Lívia, porque ela tinha então inveja, tinha ciúmes. Nessas aproximações de sentimentos que prenunciam o pré-amar das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme em face da situação que a atitude de Pilatos ia criando. Daí a confirmação. Por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário da amizade artificial com que foram recebidos,
Públio e Lívia deveriam compreender que existia um mameio de paixões inferiores, que certo haveria de tisnar, ou seja, de manchar a tranquilidade de suas almas. Não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhes reservava. E eu ouvi uma afirmação de que Emmanuel teria dito que ingenuidade não é qualidade, mas sim uma qualidade negativa, porque, mas eu não encontrei, procurei, não encontrei, mas eu acredito que nesse caso sim. Como é que, apesar de o Públio já mostrou que ele conhecia mais ou menos quem era o tio dele, quem era a Fúvia, e a Lívia, ela foi como diz, ela foi alertada pela amiga dela, Calpurnia, antes de vir. E como é que eles podem então estar penetrando nessa situação de espírito confiante, ingênuo, se a gente vai sabendo que ali há leões soltos, há cobras venenosas, a gente já vai mais ou menos com uma lanterna, assim, olhando onde a gente pisa, não é? Reafirmando incessantes obséquios e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, Sálvio e Públio, acompanhados pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia, igualmente, os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Aí, então, para ter Lívia um pouco mais perto, o Pilatos inventou esse jantar para recebê-los, mais uma homenagem, e aí no dia então marcado, Sálvio, que era o tio do Públio, acompanhado então da Fúvia e da filha deles, que era a Aurélia, e o Públio acompanhado então da Lívia, e quem ela levou? Ela levou a Flávia. Lívia estava pálida, no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera questão de levar a filhinha doente, no pressuposto de que o seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador, que o seu coração de mulher adivinhava através das atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião daquela noite. Então ela levou a Flávia para mostrar que ela era mãe, que ela era uma mulher casada e respeitável. Quem sabe isso não fazia ele pensado às vezes ante as atitudes indiscretas e atrevidas que ele teria com relação a ela. Ela levou a Flávia mesmo como um escudo de proteção. O jantar servia-se em condições essencialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida com aquelas solenidades a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana, costumes esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado na sua simplicidade de coração. Ou seja, a gente vê aqui que o Emmanuel, ali no início do capítulo anterior, ele falou de como estavam as mulheres romanas naquela época, e ele destacou que Lívia e Calpurnia, elas eram dedicadas ao lar. Elas eram contrariamente como Fúvia, que era amante do Pilatos, sendo o marido da irmã dela, e que tinha mais um amante aí também, que a gente vai ver daqui a pouco. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções, como verdadeiro exército de servidores, em face de tão reduzido número de comensais. Ou seja, tinha mais escravos do que convidados na festa. Depois dos pratos preparados, chegavam os vocadores recitando os nomes dos convivas, enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria. Os convidados recostam-se então no triclínio, que é aquela cadeira tripla que a gente já viu, de recosto, que a gente viu ali no início,
do livro, que é onde era ele e o Flamínio estavam conversando quando ele estava contando o sonho dele. Então, ele está aqui, eles estão então recostados no triclínio, forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. Então, Emmanuel nos ambientando assim aqui no meio de tamanha, digamos, frivolidade do requinte de pessoas que acreditam, que se ligam apenas no externo. As carnes são trazidas em pratos de ouro e os pães em açafates de prata, multiplicando-se os servos para todos os mistérios, inclusive aqueles que deviam provar as iguarias. A gente já viu também em filmes, quer dizer, eu já vi que naquela época tinha um escravo que, porque toda essa maledicência, toda essa falta de entendimento do que é que Jesus Cristo estava vindo ensinar, fazia com que um estivesse sempre atacando o outro, um sempre com vontade de matar o outro. Então os escravos tinham que estar provando a comida para ver se não estava envenenada. E quem para provar, senão um escravo cuja vida também não valia nada, não é? Então, a fim de se certificar do paladar para que fossem servidas com a máxima confiança. Os copeiros servem um falerno precioso e antigo, misturado de aromas, em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanham apresentando, em galhetas de prata, a água tépida ou fria, ao sabor dos convidados. Junto dos leitos, onde cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com sua função definida. E ali então, eu também já vi em filmes, aqueles então, o pessoal deitado ali, todo molemente, se refestelando ali, e os escravos ali abanando, os escravos ali do lado, fazendo com que seja o mais confortável possível para eles. Alguns agitam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais de sua gula e intemperança. Ou seja, o pessoal comendo aqueles enormes pedaços de frango assim, destroçando tudo ali e deixando cair pedaços para tudo quanto é canto. E então os escravos também ficavam limpando discretamente esses sinais de gula e intemperança. Trazendo aqui de novo, gente, que isso aqui não é ficção. Emmanuel ele está relatando o que aconteceu, que ele, com certeza, ele está relatando tudo o que aconteceu quando ele era. Então, esse senador romano, Públio Lentulus. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos... Não, desculpa aqui, gente. Aqui é o que eu passei, pulei um pedaço. Então, depois que fala da gula e intemperança, vem 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos dedicados e humildes, quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas, em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com sua arte exótica e espontânea. E somente não foi levado a efeito um número de gladiadores, segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. E aí a gente sabe que o número dos gladiadores significava então 2 escravos se enfrentarem, se defrontarem em uma luta até que um deles morresse. E isso era um espetáculo. E isso não é tão desconhecido da gente, porque
Hoje ainda há esses espetáculos, dessas lutas que ainda tem, quanto mais machucado um sai, mais parece que o público fica em êxtase, né? E também não falando apenas em humanos, os espetáculos com os animais, os espetáculos das touradas. Eu vi alguma coisa, porque antes eu pensava, enquanto no Brasil, eu pensava que as touradas fossem coisas apenas da Espanha. Chegando aqui, eu vi que há também em Portugal, há mesmo na França, e eu entendi também, eu vi uma reportagem sobre isso, de uma família com mãe, pai e filho se preparando para ir ver a tourada, e vendo, é um espetáculo realmente, de ver então aquele ser ali sendo cruelmente massacrado mesmo ali, porque eu acho que se matar o boi para comer é uma coisa, e aquela crueldade ali que é feita com ele, e então a gente vê que não está muito diferente, não mudou muita coisa de 2000 anos para cá, porque ainda há as pessoas que sentem esse prazer em ver ou dois homens ou duas mulheres ali se estapeando, ou um animal sendo ali açoitado, então. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpício Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Então aqui ele cita que teve Sulpício Tarquínios, que nós já vimos que foi o chefe ali, então, da caravana de seguranças que acompanhou o governador, o senador quando ele chegou. Inclusive foi ele que pegou ali a pessoa, o Sálvio não, pegou o Saul, que foi a pessoa que, segundo ele, atirou a pedra que feriu o rosto da Lívia na entrada ali de Jerusalém. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio, sensibilizado e dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Então aqui o Públio chega então ali sensibilizado, falando para o Pilatos como ele estava reconhecido daquela festa que ele estava oferecendo para eles. Senhor, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesseis a honrosa alegria de vos hospedar aqui com os vossos dignos familiares. Olha, então, o avanço que Pilatos está fazendo, e Públio não vai perceber nada. Ele convida, então, a família para vir se hospedar na casa dele. Assim, ele não teria que ter o trabalho de estar indo visitar a casa do tio do Públio, onde eles estavam hospedados até agora. E ele continua. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto. E acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa do vosso tio, sinto-me à vontade para fazer este oferecimento, sem quebra de nossos costumes em sociedade. E aí ele, sabedor que ele era amante da Fúvia, irmã da mulher dele, ele usa isso, acrescentando, dizendo que a circunstância do íntimo parentesco que liga a mulher dele à esposa do tio. Lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da oferta. Então é o tio aqui, o Sálvio, que intervém e diz isso não. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E acenando confiante para a consorte, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Então o Sálvio aqui, se ele diz que ele não gostaria de perder os dois hóspedes, a família que estava hospedada com eles, que eles estavam muito felizes em tê-los, mais ou menos foi isso que ele quis dizer, e ele pede a confirmação da mulher dele, a Fúvia.
Fúvia, porém, deixou transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo, Públio e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento. Sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha a verificar a favor da pequena enferma. E, dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral: aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares, recordando, mas não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, alma nobre e digna, constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe redarguindo. Então aqui ele explica que Cláudia é a mulher do Pilatos, irmã da Fúvia. Então foi ela que parou a Fúvia ali, quando ela viu que ela estava realmente chegando a um ponto que não seria, digamos, até para falar pouco, não seria carinhoso com a Lívia, pelo menos, e também com o Públio e com a própria menina. Então ela que era então uma antítese da própria irmã, que era a Fúvia. Essa era então a Cláudia, de alma nobre e digna. Eu acredito então que ela entraria ali junto com a Lívia e a Calpurnia naquelas mulheres que estavam ali voltadas para o lar, para a boa educação então dos filhos e da família. E aí ela disse: não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe o rosto infantil coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Então aqui, para a gente ver que até dá para se entender um pouco que a gente não precisa ter tanto medo de ser contaminado por alguma coisa pelo toque, pela proximidade, não é? Olha aí, ela foi lá, pegou a menina que estava acometida de hanseníase, que a Fúvia estava com tanto medo que passasse para ela, para a família dela, para a filha dela, ela a tomou nos braços e beijou o rosto dela. E a gente vai ver no decorrer que ela não se contaminou. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, este, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sobremaneira comovido. Ou seja, aqui ele engoliu em seco e retomou a direção da palestra, comovido. É verdade, amigos, a saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. E para onde é que ele escolheu ir? Ele foi então ali para o interior. Ele foi para onde? Para a Judéia, onde então ele ficou mais ainda próximo, o ar ia ficando mais e mais puro ainda. Pois bem, replicou Pilatos com segurança, em assuntos de clima só aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nestas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galileia está em primeiro plano.
Então a gente entendendo aqui que Pilatos ele era o governador, era um representante do César, ele era um representante do imperador, porque ali eram as províncias de Roma, então então cada um tinha que ter um governador e ele era oriundo então de lá, ele não era, ele dizia estava ali há 6 anos. Sempre que posso repousar nos labores intensos que aqui empreendem, busco imediatamente a nossa vila nos arredores de Nazaré. Então eles estavam indo para Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas do seu lago imenso. Concordo em que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo, atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre a braços com inumeráveis pendências. Ainda agora, Sulpício terá de partir, a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tencionamos seguir para ali dentro de pouco tempo, a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Então ali o Pilatos fica super feliz, então que ele queria ir para o interior e ele aconselha mesmo, vai mesmo, fica na cercania, não fica na proximidade, porém eu acredito que ele estivesse pensando mais nos planos dele para conquistar a Lívia, porque quanto mais afastado tivesse, ele daria um jeito, mas aqui são só conjecturas minhas, isso não está no livro. Então, aqui ele então diz que o Sulpício está indo, então, e vamos ver o que o Públio diz. Já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro. Aqui ainda é Pilatos falando. Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples que me sirva, conformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Então Públio agradece, ele não vai ficar em nenhuma das vilas do Pilatos, porém ele pede que então, se for possível, que o Flamínio, então, quem é que está indo para lá, gente? Os nomes no início eu não lembro ainda muito. O Sulpício, então, que está indo para lá para resolver problemas do governador, que ele possa então procurar adquirir, comprar para ele uma casa confortável. E o Pilatos responde, com o máximo prazer. Muito bem, atalha Cláudia com bondade, enquanto Fúvia mal dissimulava venenoso despeito. Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza, disse Cláudia então. Desde que não se transforme em judias, disse o senador bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Então aqui, depois de todo esse mal-estar que a Fúvia causou ali, então, se referindo a Flávia, a filhinha deles, a cometida da hanseníase, então aqui até que se terminou bem, porque sem desconfiar, sem nem mesmo pensar, nem no pior pesadelo dele, pensar que o Pilatos está avançando, fazendo avanços para a mulher dele, a Lívia. Então o Públio ficou super feliz quando ele conseguiu realizar, então conseguiu que tudo ficasse certo, para que então Pilatos intermediasse junto ao funcionário dele para que comprasse uma casa para ele ali em Nazaré, para onde ele pretende ir, então, depois que terminar ali a estada dele, junto com então a família da Fúvia e do tio dele.
Então aqui termina então todos ali sorrindo alegremente. Vamos ver como é que vai continuar esse capítulo em que que nós estamos aqui na casa do Pilatos. Então, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura desse capítulo, o terceiro então, em Casa de Pilatos, desse livro há 2000 anos, contando a história do Emmanuel, esse livro que foi então psicografado por Chico Xavier, e que traz aqui pra gente a história verídica da vida de Emmanuel quando ele era um senador romano lá na época de Jesus Cristo. Começou no ano de 31, começou ambientado ali em Roma Antiga, e agora eles foram para Jerusalém e estão partindo para Nazaré, onde os acontecimentos vão continuar. E como Emmanuel diz no prefácio, na abertura, ele traz então para que isso sirva para que a gente aprenda, nós sejamos sábios e possamos aprender com os erros dele. Porque o inteligente aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro alheio, e aquele que ainda não está pronto, que a ficha ainda não está caindo, vai precisar ainda de uma próxima vez, mas todos vão aprender, todos vão captar, com certeza, porque Deus só fecha a porta do céu quando o último homem tiver entendido essa máxima que está tão bem explicada aqui nesse livro do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Gente, eu fico super feliz com vocês que estão acompanhando, com vocês que mandam mensagens de incentivo, vocês que fazem vista grossa assim, porque não tá muito correto, talvez não esteja em perfeição ainda, e para quem está sendo a contribuição, tá bom? E eu espero sinceramente, especialmente se você é deficiente visual, se você é analfabeto, se você não tem tempo para ler, que esteja sendo contribuição. E especialmente você que talvez tenha algum preconceito contra esse livro por alguma coisa que você aprendeu, algum dogma, alguma coisa, vai por mim. Esse livro é grandioso, tem muitas informações que podem nos ajudar muito na nossa caminhada. É a minha forma de entender, a minha opinião. E então eu fico super feliz, espero que você possa compartilhar se você gostou, você possa deixar a sua curtida, se inscrever no canal, que tem outros livros ali também no final de semana, em outras playlists de livros de Chico Xavier e também outros livros, tá bom, gente? E eu espero muito poder contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!